A minha entrevistada de hoje será a Natasha Freitas Marcelino, que é médica veterinária e consultora de pecuária da VetBR. E o tema da nossa entrevista será: saiba como identificar a mastite clínica e subclínica no rebanho. Natasha, é um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Olá, bom dia a todos, bom dia, Divino. É muito importante, né, a gente discutir a respeito desse tema que é tão relevante para os produtores de leite. Então, é um prazer estar aqui. Natasha, há muitos e muitos anos que eu ouço falar de mastite, então esse não é um tema novo, né? Não, com certeza não. É um problema bem antigo que já vem dando dor de cabeça para os produtores de leite há um bom tempo. Mas apesar de ser antigo, não se consegue resolver. Por que que não se consegue? É uma doença muito prevalente no rebanho de leite. E como a gente considera ela como multifatorial, então são diversas causas que fazem com que o rebanho tenha essa prevalência de mastite, a resolução dela também não é fácil. Apesar de ser um tema muito antigo, muitos estudos vêm sendo desenvolvidos por ser uma doença muito complexa. Então, sempre tem novidade a respeito da mastite, dos tratamentos, das formas de prevenção. Bom, então nós vamos desenrolar um pouquinho aqui a nossa prosa, falando de um jeito bem tranquilo, bem fácil, para que o produtor de leite possa entender bem a respeito dessa doença e possa se precaver. Bom, em primeiro lugar, eu já falei lá no início que existe a mastite clínica e a subclínica. Você poderia trazer para nós o que que é essa mastite clínica e o que que é a mastite subclínica? Sim, com certeza. Assim, para introduzir, é importante a gente definir, né, o que é a mastite. Bem, a mastite ela é a inflamação da glândula mamária. O que causa essa inflamação? Ela é ocasionada principalmente por infecção. Essa infecção, ou seja, a penetração de uma bactéria, pode ser fungo, algas, leveduras, ela entra ali pelo canal do teto e causa uma inflamação, um desconforto para o animal. E aí a gente divide essa mastite em clínica e subclínica. Sendo que a clínica é aquela mastite que a gente vê ali no momento da ordenha. O produtor faz aquele teste da caneca de fundo telado e a gente consegue ver alterações visuais mesmo no leite. Já a subclínica, a gente não tem essas alterações visíveis no leite. A gente vai detectar de outras maneiras que a gente vai falar mais à frente. Bom, quando você fala que traz desconforto para o animal, eu entendi, e eu acredito que o meu ouvinte, a pessoa que está assistindo aqui também, ele entendeu que isso traz dores para o animal, é correto? Com certeza, com certeza. É um animal que vai ficar com dificuldade de andar, justamente porque o quarto mamário ele está ali muito próximo da perna. Então, encostando naquele quarto mamário, o animal vai sentir aquela dor, então ele vai evitar aquela movimentação. Mas tudo isso vai depender do grau da mastite que está cometendo aquele animal. Quer dizer que existe mais de um grau? Existe mais de um grau. Na mastite clínica, nós temos 3 diferentes graus. Então, vamos lá. Como identificar o grau 1 na mastite clínica? Bem, essa mastite clínica, então, ela é subdividida em 3 graus. No grau 1, a gente vai observar apenas alterações no leite. Então, vai ser um leite que vai ter grumos, ou então, muitas vezes, um leite mais aquoso, a depender da bactéria, né, encontrada. Pode ser um leite com rajas de sangue. Então, a gente vai ver que aquele leite não está naquele aspecto normal. Já a mastite O que que são grumos? grumos, como assim, numa linguagem mais popular, é como se fosse um leite talhado. A gente vai ver como se fossem bolinhas no leite. Então, fica mais fácil do produtor ver quando ele faz o teste da caneca de fundo telado, ou mesmo ele faz aqueles 3 primeiros jatos de leite, ele descarta ali no chão e vê que algo não está normal. Então, a gente já pode detectar aquela mastite clínica grau 1. Eu poderia entender, então, que a mastite clínica grau 1 seria mais o início da doença, seria isso? Em alguns casos, sim. Mas eu posso ter uma vaca que ela tem apenas a mastite clínica grau 1. Ela pode não evoluir para grau 2, não evoluir para grau 3. Então, isso vai depender muito da capacidade de resposta da vaca, se é uma vaca que está com o sistema imune
forte, né, para combater aquela infecção. Vai depender também do grau de patogenicidade do agente. Então, muitas vezes, se é um agente que causa uma lesão maior, a gente vai ter outra resposta. Então, vai depender muito do ambiente da vaca e do agente para a gente saber, para a gente definir essas mastites. Ok, então vamos agora para o grau 2. Como identificar a mastite clínica grau 2? Bem, a mastite clínica grau 2, ela é uma mastite clínica grau 1, ou seja, vai ter alterações visíveis no leite, somado a alterações no quarto mamário. Então, a gente vai ter sinais de inflamação naquele quarto mamário que está acometido. E quais são, né, esses sinais de inflamação? Muitas vezes o quarto mamário ele fica mais avermelhado, é um quarto mamário que muitas vezes fica inchado, né, o que a gente chama de edema do quarto mamário, dolorido. O animal ele vai ter aquela resistência para caminhar, justamente por encostar naquele quarto mamário e sentir dor. Então, nós vamos ver alterações que afetam o bem-estar do animal, além daquelas visíveis no leite mesmo. Bom, depois nós temos o grau 3. Como identificar a mastite clínica grau 3? E o grau 3, então, Divino, é a somatória desses 2 graus, ou seja, alterações visíveis no leite, alterações no próprio quarto mamário que está cometido, e além disso, é uma vaca que vai ter alterações que a gente chama de sistêmicas. O que são nessas alterações sistêmicas? Muitas vezes o animal vai apresentar febre, letargia, fica com dificuldade de caminhar, vai ter uma redução brusca da produção de leite. E isso a gente chama que é uma emergência mesmo na veterinária. Por quê? Esse grau 3 indica que a bactéria ela atingiu a corrente sanguínea do animal. E a depender dessa resposta do animal, de como o animal está e da patogenicidade dessa bactéria, a mastite clínica grau 3 pode levar o animal à morte em poucas horas do início da infecção. Então, a gente tem que entrar com um tratamento imediato. Natasha, eu acredito que o olho do dono ou do funcionário, da pessoa responsável nesse momento, ele é importantíssimo, né? Primeiro, para ver como é que esse animal está se comportando. O comportamento do animal, ele dita muita coisa a respeito da presença da doença ou não, né? Com certeza, Divino. E a pessoa que está ali todos os dias no momento da ordenha, eu costumo falar que eles conhecem muito bem os animais. Em algumas fazendas que a gente visita, o pessoal chama até as vacas pelo nome e tudo mais. Então, assim, são pessoas que estão ali diariamente com o animal e eles vão perceber essas alterações de forma mais clara. Mas é fundamental a gente ter técnicos no campo que saibam treinar os funcionários e os produtores para essa correta identificação também. Eu estou conversando hoje, então, com a Natasha Freitas Marcelino, que é médica veterinária, consultora de pecuária da VetBR, e nós estamos falando a respeito de um assunto muito importante para o produtor de leite, que é saber como identificar a mastite clínica e a mastite subclínica no rebanho. Só para a gente terminar, Natasha, essa questão da mastite clínica, é indicado o tratamento com antibióticos já imediatamente após a detecção da mastite clínica? Essa questão, Divino, do tratamento imediato, ela vai depender do nível de tecnificação da fazenda. Se for uma fazenda, por exemplo, que ela não tem acesso a sistemas de cultura rápido, o que são essas culturas? Com o desenrolar dos anos, né, o passar dos anos e os estudos avançando, foram desenvolvidas técnicas que a gente faz a cultura microbiológica para a gente saber qual que é o agente causador da mastite ali na própria fazenda. Então, por exemplo, nessas fazendas que dispõem desse sistema, o funcionário mesmo, ele faz essa coleta de forma asséptica, né? Identificou uma vaca com mastite clínica, faz a coleta de forma asséptica e naquele momento já faz a semeadura que a gente fala daquele leite para saber qual que é a bactéria. E aí, com 24 horas de incubação, a gente tem o crescimento da bactéria, muitas vezes não tem esse crescimento, e aí a gente toma a melhor decisão, visto que algumas das bactérias, principalmente aquelas ambientais, elas têm uma elevada taxa de cura espontânea. Então, muitas das vezes, a gente não precisa utilizar o antibiótico.
Porém, naquelas fazendas que não dispõem desse sistema de cultura rápido, que dá para a gente ter esse resultado em até 24 horas, é indicado sim o tratamento logo após a identificação de vacas com mastite. Até porque se a gente demorar muito tempo a depender do agente, a chance de cura reduz com o passar do tempo. Então, quando a gente não tem esse acesso, é indicado sim fazer o tratamento imediatamente. No caso da mastite clínica, essa cura, eu acredito que isso deve depender do grau, se é grau 1, grau 2 ou grau 3. Ela é demorada ou ela acontece rapidamente a partir do momento que se inicia o tratamento? A mastite, ela é um assunto até complicado, por quê? Porque tudo vai depender do agente que está cometendo aquele animal. Então, tem agentes ali que muitas das vezes eles têm uma cura espontânea, como eu falei, sem a utilização de antibióticos, com 4, 5 dias a gente já vê o desaparecimento desses grumos do leite. Tem outros agentes que a gente precisa usar antibiótico e tem uma taxa de cura legal, ali em torno de 4 também, 4 ou 5 dias a gente já vê esse desaparecimento. E também tem aqueles agentes que são difíceis, de difícil cura. Então, muitas das vezes a gente faz o tratamento e aí dá aquela falsa impressão de que realmente melhorou. E antes de 14 dias, o animal volta com aquela manifestação da mastite clínica. Então, ou seja, a gente mascara, né, uma doença. Faz ali o intramamário daquele animal, para de manifestar a mastite clínica e antes dos 14 dias retorna. Ou seja, a gente tem o indicativo de que é o mesmo agente causando aquele quadro de mastite. Então, tudo vai depender do que a gente identificar no rebanho. A partir do momento que foi identificada a doença, esse animal, ele deve ser separado dos demais animais ou não? Sim, normalmente a gente indica quando o animal tem a mastite clínica, até porque na maioria das fazendas a gente faz o tratamento de forma imediata, são poucas ainda as fazendas que têm o sistema de cultura na fazenda. A gente faz aquela linha de ordenha, ou seja, coloca o animal no fim da linha de ordenha, justamente porque a gente tem que fazer o descarte do leite a partir do momento que a gente inicia aquele tratamento. Tá, mas no convívio diário, porque as vacas, a gente sabe que são animais que elas meio que ficam ali com as amiguinhas, né? É um animal que não fica muito sozinho. É necessário separar esse animal no dia a dia, fora da ordenha ou não? Ah, não. Não é necessário. Tem um dos agentes que a gente separa, que se chama Mycoplasma bovis, porque ele pode ser transmitido também por via respiratória. Então, dificulta muito o manejo quando a gente tem a prevalência desse agente no rebanho. Mas, no geral, não precisa. Só no momento da ordenha que a gente faz aquela linha de ordenha mesmo. Vamos agora então para a mastite subclínica. O que que é e como identificar essa mastite subclínica? Bem, a mastite subclínica, ela, infelizmente, é a mais prevalente no rebanho. Por quê? Ela é subdiagnosticada. Como a gente não consegue ver alterações ali visíveis no leite, então muitas das vezes a gente tem uma vaca contaminada no rebanho e não faz aquela segregação, não faz aquelas medidas de tratamento, e ela pode contaminar os demais animais. Então, justamente por isso, ela causa grandes perdas econômicas e muitas das vezes o produtor ele não sabe que aquilo está acontecendo no rebanho dele. Então, ela é bem subdiagnosticada. E como que a gente faz, né, esse diagnóstico da mastite subclínica? Ele é feito principalmente, tem dois métodos, né? Tem o qualitativo e o quantitativo. Tem um método que a gente chama de California Mastitis Test, que é como se fosse uma raquete com cavidades, cada cavidade corresponde a um quarto mamário, a gente pode fazer ali no momento da ordenha de forma muito tranquila, pega ali cerca de 2 ml de leite e faz a mistura com reagente. Esse reagente ele é a base de um detergente neutro. E esse detergente ele vai agir justamente naquelas células somáticas, que é o que aumenta na mastite subclínica, e vai formar uma espécie de gelatina. Quanto mais gelatinoso tiver aquela mistura, indica que o animal tem mais células somáticas, ou seja, ele está acometido com a mastite subclínica.
Mas também tem a forma que a gente fala de mais objetiva, né? Que a gente pode coletar o leite daquela vaca e enviar para o laboratório para fazer a quantificação dessas células somáticas por ml de leite. E aí, aquelas vacas que estão ali acima de 200, às vezes 150 mil células somáticas por ml de leite, a gente já considera que são vacas infectadas. Com que frequência se deve fazer esses testes, Natasha? O ideal é que se faça ali, pelo menos no rebanho todo, uma vez por mês. Uma vez por mês. Mas assim, por exemplo, vacas que estavam secas e que não entraram, né, na contagem anterior, ali no pós-parto, a partir de uns 5 a 7 dias, a gente fala, é bom fazer o rastreio daquele animal antes de incluí-lo de vez no rebanho, porque muitas das vezes a vaca pode já parir com a mastite. Então, se eu tiver um rebanho controladinho e às vezes colocar aquele animal sem fazer o teste, eu posso contaminar, né, as outras vacas. Então, é importante fazer esse acompanhamento. Você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, é pecuarista? Você já teve problema aí no seu rebanho com mastite? E a respeito desse assunto que eu estou conversando hoje com a médica veterinária, que é consultora também de pecuária da VetPR, que é a Natasha Freitas Marcelino. Ela está nos trazendo aqui como identificar a mastite clínica e subclínica no rebanho. Natasha, quais são as medidas profiláticas para se evitar essa doença? Bem, Divino, é uma mastite, é uma doença, perdão, é uma doença multifatorial, como eu havia falado. Então, as medidas, elas são destinadas tanto ao ambiente quanto ao próprio momento da ordenha. A gente pode dividir a mastite em dois padrões de transmissão, que é aquela mastite ambiental, causada principalmente por micro-organismos presentes ali no ambiente, no solo, na matéria orgânica, nas fezes dos animais. Então, quando a gente está diante de quadros de mastite causada por esses micro-organismos, a gente vai ter uma maior intervenção no ambiente em que os animais estão, que as vacas são colocadas ali entre as ordenhas. Então, uma maior limpeza do ambiente mesmo, muitas vezes se tiver em sistemas, né, de compost barn, de freestall, que são aqueles confinamentos das vacas, uma troca de cama, uma reposição de cama de forma mais assídua, uma limpeza daquele ambiente que elas estão, a caprichar, né, naquele pré-dipping, naquele momento de limpeza dos tetos, quando o animal está ali no momento da ordenha, fazer uma sanitização dos equipamentos de ordenha de forma adequada. E uma medida que é muito importante também é evitar de fornecer alimentação para os animais no momento da ordenha, até porque aumenta a taxa de defecação e aumenta a exposição dos animais a esses agentes. Além do que, quando a gente fornece o alimento após a ordenha, os animais eles permanecem mais tempo em pé e com isso o esfíncter do teto ele tem a oportunidade de fechar, né, ali cerca de 2 horas após a ordenha, antes de que os animais deitem e tenham contato com aquele esfíncter aberto aos agentes ambientais. Uma outra medida muito importante que poucos produtores ainda utilizam é a utilização do selante de teto no momento da secagem. É fundamental a gente fazer o tratamento da vaca seca e colocar o selante de teto justamente para diminuir essa contaminação. Então, assim, o mais importante no primeiro momento seria a higiene. Com certeza. Tanto a higiene do ambiente quanto a higiene ali na própria ordenha. Nos micro-organismos que a gente considera, né, contagioso, tem o padrão de transmissão de vaca para vaca. O capricho ali no momento da ordenha, fazer uma boa rotina de ordenha, uma boa higienização dos equipamentos, é fundamental. Utilização de luvas pelos funcionários, uma boa limpeza das mãos e evitar ao máximo utilizar água no momento da ordenha. Quais são os produtos mais indicados para você fazer essa sanitização? Bem, a sanitização do equipamento é feito normalmente com detergentes alcalinos e detergentes ácidos, né? Os detergentes alcalinos, eles são ali utilizados após toda a ordenha. Então, é realizado o equipamento, a sanitização do equipamento de ordenha após toda a ordenha.
E o detergente ácido, cerca ali de 3 vezes por semana, a depender da recomendação do fabricante e do técnico também. Uma vez que se a gente realizar essa limpeza com detergente ácido diariamente, a gente pode causar corrosão dos equipamentos, das borrachas de ordem, diminuir a vida útil da ordenhadeira. Então, seguindo as recomendações do técnico e da fábrica mesmo. E essa limpeza dos tetos dos animais? Em relação à limpeza, né, dos tetos dos animais, é a utilização de um bom pré-dipping e de um bom pós-dipping. Não deve se utilizar quase que assim, de maneira nenhuma, água no momento da ordem. Então, muitas das vezes o animal, principalmente ele na época das chuvas, ele pode chegar com o uberi bem sujo, né? O que dificulta. Então, muita gente acha que tá limpando o uberi, tá favorecendo a redução ali das bactérias, mas muitas das vezes o que pode acontecer? A gente fazendo aquela limpeza do uberi com água, vai escorrer toda aquela água do uberi para a ponta do teto. E quando a gente colocar a teteira, aí vai aumentar a questão da própria CBT, né? Que é a contagem bacteriana total do próprio tanque. Então, o ideal é que se faça 2, 3 vezes o pré-dipping até que o papel toalha, que é importante a gente falar que é individual para cada teto, saia limpo. Então, às vezes, a gente tem que repetir esse pré-dipping ao invés de utilizar a água para fazer essa limpeza. Bom, lá atrás você falou que dependendo do grau da doença, isso pode trazer até o animal a óbito, né? Quais são os principais prejuízos trazidos ao rebanho pela mastite? Bem, os principais prejuízos, eles são relacionados justamente à perda produtiva. Alguns estudos indicam que os animais acometidos por mastite têm cerca de 10 a 30% da produção comprometida naquela lactação e na lactação subsequente também, mesmo que ele não tenha casos de mastite clínica na lactação subsequente, o fato dele ter tido na anterior já pode ser um fator que favorece a redução dessa perda de leite. Os gastos mesmo com medicamentos, os gastos com descarte do leite após a utilização dos antibióticos. É importante a gente ressaltar que mesmo quando o animal tem mastite clínica em apenas um dos tetos, um dos quartos mamários, quando a gente faz a infusão de antibióticos intramamários, a gente deve descartar todo o leite do animal, justamente porque aquele antibiótico ele cai na corrente sanguínea e faz, né, essa circulação no animal. Então é importante a gente fazer esse descarte. E esse descarte de leite é muito importante, principalmente agora, né, com o preço do leite favorável para todos os produtores. E além disso, nós temos até a questão da mastite subclínica, redução da capacidade de produção do animal. Muitas vezes a gente investe no animal com uma genética muito boa, mas quando tem a mastite subclínica, alguns dos agentes eles causam lesão do tecido secretor da glândula mamária e reduzem consideravelmente a produção de leite. E, além disso, redução da vida útil do animal, da vida produtiva. Um animal que muitas vezes poderia durar mais tempo no rebanho, ele tem que ser descartado de forma precoce. Se o produtor ou o funcionário insistir em ordenhar esse animal junto com os demais, esse leite desse animal pode contaminar todo o restante do leite? Ele pode perder todo o leite? Sim, com certeza. Principalmente se ele tiver feito o antibiótico, né? Acredito que essa seja a pergunta. Se ele estiver ordenhando um animal que tenha sido feito antibiótico, com certeza vai haver a detecção desse antibiótico no tanque. Alguns dos laticínios, eles diferenciam os testes que eles fazem dos antibióticos. Então, como são muitos grupos de antibióticos, alguns deles não fazem de todos esses grupos. Então, pode haver pode ter mascarado, né, aquele resultado. Mas, com certeza, esse leite, ele afeta todo o tanque. Natasha, a mastite pode ser transmitida aos seres humanos? Bem, Divino, na verdade, alguns dos agentes de mastite são transmitidos da mão do ordenhador para o teto, né, da vaca. É o caso do Staphylococcus aureus. Então, por isso que é importante a gente utilizar a luva ali no momento da ordenha, justamente para evitar essa transmissão. Mas, Então, no geral, os micro-organismos que causam
mastite, eles não são transmitidos de forma frequente, né, para os seres humanos. Natasha, foi muito bom o nosso bate-papo. Eu gostei, eu acho que vai ajudar muito aos produtores de leite a entenderem um pouco mais da doença, a entender a necessidade de se manter a higiene e de se olhar os animais no dia a dia, né? Foi muito bom papear com você, te agradeço bastante por ter estado aqui comigo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino, foi bem legal o bate-papo e espero acrescentar aí para os produtores e falar a importância dessa doença, a importância de se ter uma assistência técnica justamente para orientá-los a respeito das medidas de prevenção. Bom, rapidamente, só antes da gente terminar, explica para a gente o que é a VetBR. Bem, a VetBR, ela é uma distribuidora de medicamentos veterinários, e nós trabalhamos com diversos medicamentos, diversas soluções para o rebanho. E a VetBR tem essa solução também de oferecer técnicos a campo para trabalhar ali com os produtores. Oferece essa assistência de forma gratuita e a gente indica os melhores medicamentos a depender das situações que a gente encontra no rebanho. Natasha, muito obrigado. E não some de mim, não. Volte mais vezes, viu? Com certeza, estou à disposição. Muito obrigada. A minha prosa de hoje foi com a Natasha Freitas Marcelino, uma jovem médica veterinária que entende muito, é consultora de pecuária da VetBR, e nós falamos a respeito de como identificar a mastite clínica e subclínica no rebanho. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa um comentário, fale se você já teve problema com mastite no seu rebanho, se você conhece alguém que teve problema e como é que eles resolveram esse problema, tá bom? Se inscreva nesse canal para que eu possa trazer mais vídeos interessantes para você. E a gente se vê por aí em breve.